Olá, ouvintes do podcast do Guilherme Favaron. Hoje temos uma conversa muito interessante sobre o futuro da robótica. Nosso convidado é Adam, que tem um grande conhecimento sobre técnicas avançadas de treinamento de robôs. Bem-vindo, Adam. Obrigado, Giga. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco sobre essas novas abordagens em robótica. Para começar, Adam, muitos de nós crescemos assistindo desenhos como os Jetsons, onde tínhamos a Rosie, a robô que fazia de tudo na casa. Na vida real, por que ainda é um desafio tão grande criar um robô multifuncional como ela? Excelente ponto de partida, Giga. A grande questão é que um robô generalista como a Rosie precisa se adaptar a diversas tarefas e ambientes, algo que os robôs atuais ainda não conseguem fazer de forma satisfatória. Normalmente, os engenheiros treinam robôs com dados específicos para uma tarefa ou ambiente. Isso significa que, se algo mudar, o robô pode encontrar dificuldades para se adaptar. Entendi. E como isso afeta o desenvolvimento de robôs no mundo real? Afeta bastante. Treinar um robô com dados específicos de uma tarefa é um processo caro e demorado. Além disso, limita a aplicabilidade do robô a outras funções para as quais ele não foi treinado. Precisamos de dados mais diversificados e de técnicas que permitam treinar robôs para uma ampla gama de tarefas de uma só vez. Falando em diversificação, ouvi que pesquisadores do MIT têm trabalhado em uma abordagem inovadora. Você pode nos contar mais sobre isso? Claro, os pesquisadores do MIT desenvolveram um método que combina uma quantidade massiva de dados de diversas fontes. Eles criaram uma técnica que unifica esses dados em um sistema que pode treinar qualquer robô para realizar diferentes tarefas. Isso soa incrível. Como essa técnica funciona especificamente? Essa metodologia envolve alinhar dados de diferentes domínios, como simulações e robôs reais, além de múltiplas modalidades, incluindo sensores de visão e codificadores de posição de braços robóticos, em uma linguagem compartilhada que um modelo de IA generativo pode processar. E como isso é diferente das técnicas tradicionais? A diferença principal é que, ao usar uma quantidade tão grande de dados, conseguimos treinar um robô sem precisar começar do zero todas as vezes. Isso não só torna o processo mais rápido e barato, como também melhora o desempenho do robô, superando o treinamento tradicional em mais de 20% em testes reais e em simulações. Impressionante. Mas você mencionou que essa técnica se baseia em grandes modelos de linguagem. Como isso funciona para robôs? Ótima pergunta. Os pesquisadores se inspiraram em modelos de linguagem como o GPT-4. Esses modelos são pré-treinados com uma enorme quantidade de dados de linguagem e, em seguida, passam por um ajuste fino com um pequeno volume de dados específicos. Isso os ajuda a se adaptarem bem a uma variedade de tarefas. E no contexto dos robôs, como podemos aplicá-lo? Em robótica, não temos uma única língua como na linguagem natural. Os dados podem ser imagens de câmeras, instruções por linguagem e mapas de profundidade. Além disso, cada robô tem uma configuração mecânica única. Para abordar essa complexidade, os pesquisadores criaram uma arquitetura chamada Transformers Pré-treinados Heterogêneos, ou HPT. O que exatamente é esse APT? O HPT conecta dados de modalidades e domínios variados, usando transformadores, modelos amplamente utilizados em grandes modelos de linguagem. Os dados de visão e propriocepção são transformados no mesmo tipo de entrada, chamados de tokens, que o transformador pode processar. Parece uma forma muito inteligente de unir diferentes tipos de dados. Como eles conseguem colocar diferentes tipos de entrada no mesmo espaço? Eles usam uma técnica onde cada entrada é representada com o mesmo número fixo de tokens. Em seguida, o transformador mapeia todas as entradas em um espaço compartido, crescendo em um modelo pré-treinado à medida que processa e aprende com mais dados. Quanto maior fica o transformador, melhor é seu desempenho. Isso deve facilitar bastante o treinamento. Então, depois de todo esse processamento, como faz para ensinar uma nova tarefa a um robô? Você apenas precisa alimentar o HPT com uma pequena quantidade de dados sobre o design do seu robô, a configuração e a tarefa que deseja que ele execute. O HPT então transfere o conhecimento acumulado durante o pré-treinamento para aprender a nova tarefa. E quais são as vantagens específicas de usar o HPT no mundo real?
Uma das maiores vantagens é permitir que os robôs realizem movimentos mais complexos e precisos. Também reduz a necessidade de vastas quantidades de dados específicos da tarefa, o que torna o processo muito mais eficiente em termos de tempo e custo. Algo me chamou a atenção. Você mencionou que até tarefas muito diferentes das abordadas no pré-treinamento ainda mostraram melhor desempenho. Como isso foi possível? Durante os testes, o HPT melhorou o desempenho dos robôs em mais de 20%, tanto em tarefas simuladas quanto em ambientes reais, mesmo quando a tarefa era muito distinta dos dados de pré-treinamento. Isso acontece porque o transformador se torna tão robusto que consegue generalizar extensivamente o conhecimento. Com certeza, parece um salto tecnológico significativo. Quais são os próximos passos para os pesquisadores? Os pesquisadores planejam estudar como a diversidade dos dados pode melhorar ainda mais o desempenho do HPT. Eles também querem habilitar o modelo para processar dados não rotulados, assim como os grandes modelos de linguagem, o que poderia expandir ainda mais suas capacidades. Isso parece bastante promissor em um futuro ideal. Como você imagina a implementação de tudo isso? O sonho dos pesquisadores é ter um cérebro robótico universal que possa ser baixado e usado em qualquer robô sem necessidade de treinamento adicional. Eles estão nos estágios iniciais, mas esperam que o escalonamento leve a um avanço significativo nas políticas robóticas, assim como aconteceu com os grandes modelos de linguagem. Esse é, sem dúvidas, um futuro animador. Antes de encerrarmos, Adam, algo mais que você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes? Só queria mencionar que esse trabalho foi apoiado por iniciativas como a Amazon Greater Boston Tech Initiative e o Instituto de Pesquisa da Toyota, o que destaca a importância das colaborações acadêmicas e industriais nesse campo de avanço rápido. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, Adam. Foi uma conversa incrivelmente esclarecedora sobre o futuro dos robôs. Espero que você volte em breve para contar mais sobre as inovações neste campo. Obrigado, Giga. Foi um prazer estar aqui. Ficarei feliz em voltar e conversar mais sobre os próximos avanços. E para nossos ouvintes, fiquem de olho nas novidades do podcast do Guilherme Favaron. Até a próxima, pessoal!